Oi, gente, esse é o ArchiCast número 168, meu nome é Adilson, e para fechar o mês de janeiro, que dá o pontapé inicial no calendário de eventos da nossa área, hoje a gente vai conversar sobre algumas tendências para 2022, construídas a partir da visão de 3 especialistas e parceiros do ArchiCast ao longo do ano passado. A ideia é passar pelos temas que centralizam os debates em arquitetura ao longo de 2021 e como essas questões estão orientando as expectativas do nosso mercado para esse ano novo. Então deixa eu apresentar quem está aqui com a gente. Primeiro a Cristi Silva Chuca, ela é especialista em neurociência com ênfase em neuromarketing digital pela UP e head de marketing da Roca Brasil Cerâmica. Boa tarde, Cristi, e bem-vinda de volta aí para conversar com nossa audiência. Olá, Dilson, tudo bem? Obrigada pelo convite de novo. Imagina, a gente que agradece. Tá aqui também o arquiteto e urbanista Felipe Guerra, ele é sócio do Jaime Lerner Arquitetos Associados, além de cenógrafo e diretor de arte para diversas empresas e festivais. Boa tarde, Felipe, obrigado pela sua presença aqui de novo. Boa tarde, Adilson, boa tarde, Lili, Cristi e Carlos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente para discutir um pouco do futuro da arquitetura. E tá aqui também o arquiteto Carlos Bianco, ele é sócio fundador da Arquitecto, consultor da Roca Brasil Cerâmica e com 15 anos de experiência na área de design retail em parceria com grandes empresas. Boa tarde, Carlos. Obrigado pela sua presença e seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Isso aí, bora lá. Quem tá aqui para conversar com os 3 é a Lili. E Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Oi, Cristi, Felipe. Prazer tê-los de novo. E Carlos, obrigada pela presença. Vamos que vamos, né? Fechando o mês de janeiro, começando o ano para valer. Vamos ouvir de vocês as expectativas, o que a gente pode esperar. Bora lá. Bom, antes de conversar com os 3, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô hoje com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza. E você? Tudo certo. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail raiz para contato@archicast.com. A gente sempre gosta de receber relatos aí, comentários do modo mais vintage que a internet pode nos oferecer, que é através do e-mail. E também temos as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, temos o canal do YouTube com bastante conteúdo lá para vocês e um canal no Telegram, né, Adilson? Isso. Se você quiser entrar no nosso canal no Telegram, onde a gente coloca notícias de arquitetura, coloca também as postagens, obviamente, dos nossos episódios e também conversa com a audiência, é só acessar t.me/archicast. A gente está esperando por vocês. E vocês sabem que vocês podem nos escutar através de diversos agregadores. Quem nos escuta pelo iTunes já sabe que tem lá a possibilidade de você avaliar o programa, escrever alguma coisa sobre o nosso programa. E agora, essa tecnologia ou esse feature aí também tem no Spotify, né, Adilson? Você pode ir lá nos avaliar. Avaliando o programa, vocês nos ajudam a melhorar o ranqueamento aí de visualizações e fazer com que o algoritmo nos entregue mais, não é, Adilson? Isso. Pra gente é importante pra caramba. Se vocês puderem, não demora nada, é só colocar lá a sua avaliação pra gente. E se você puder ser 5 estrelinhas também, a gente agradece muito. É isso aí. Bom, Rafa, vamos lá. Temos um recado pra dar pra audiência, principalmente aqueles que nos ouvem semanalmente. Bem, vocês puderam perceber que durante o mês de janeiro a gente continuou com os episódios semanais aqui durante as nossas férias e a de vocês, para que vocês pudessem ter conteúdo. No entanto, agora, em fevereiro, a gente vai pisar um pouquinho no freio, voltar a ser quinzenal, para que a gente possa se organizar melhor, né? Melhorar cada vez mais o nosso produto, a nossa pré-produção e outras coisas que a gente está pensando aí em desenvolver nesse ano, né, Adilson? Isso não quer dizer que a gente não vai voltar a ser semanal. E a nossa intenção principal é ter sempre um conteúdo por semana para vocês. Mas, por enquanto, a gente passa da 5ª marcha para a 4ª, não perdendo gás, para conseguir entregar um produto bacana para vocês. E a gente espera voltar a ser semanal assim que der. Isso aí. Então, fazendo o nosso combinado aqui em fevereiro, pelo menos estaremos de forma quinzenal, né, Adilson? Isso. A gente vai ter episódio na 2ª semana de fevereiro, que é o dia 14, e no dia 28 de fevereiro. E assim por diante. E aí a gente, obviamente, vai dando notícias para vocês nos nossos programas e também nas redes sociais. A gente vai mantendo essa comunicação aberta aí com vocês, nos grupos do Telegram e tudo mais. E se você não quiser ouvir os comentários do episódio passado, é só pular para 7 minutos e 58 segundos. Então, Adilson, falando em Telegram,
temos aí uns comentários sobre o último episódio, né? Para quem ouve a gente, fizemos um episódio sobre o Palácio Gustavo Capanema. Esse episódio foi bastante ouvido e teve bastante comentário lá no nosso grupo do Telegram. Então a gente resolveu ler alguns comentários aqui do grupo. Vou ler o primeiro aqui. Tem um comentário aqui do Guilherme, ele fala o seguinte: Oi, gostei do episódio. Lembrei algumas coisas e descobri outras sobre o prédio. Se for para recomendar alguns prédios, seria uma lista longa. Acho que, para se forem fazer uma linha histórica, poderiam puxar a EBI dos Irmãos Roberto, que fica próximo. E se forem fazer dessa série uma constante, apresentar alguns projetos urbanos também. Valeu pelo comentário, Guilherme. Isso aí, o Wellington Moraes também comentou aqui, ó, episódio muito interessante, gostaria de sugerir como tema o Palácio Rio Branco, antiga sede do governo da Bahia, hoje está em batalha judicial, graças a uma concessão feita a um grupo hoteleiro, o único que se interessou, no mínimo suspeito. Foi a primeira casa de governo do Brasil e carrega consigo muita história. Pois é, Wellington, a gente até viu, né, essa matéria aí que saiu no Globo, se não me engano, recentemente, né, então é realmente um tema bem interessante que também extrapola a questão do edifício, né? Fala de tudo que está acontecendo aí com relação ao patrimônio. Mas foi uma série muito bacana aí que a gente teve a oportunidade de iniciar, né, Dilson? De fazer episódios sobre obras específicas aí do mundo da arquitetura. Bom, a gente quer continuar essa série, a gente achou que ficou muito legal e o feedback de vocês também foi excelente. Tem um comentário também do Arthur, ele fala o seguinte: esse episódio ficou bacana. No finalzinho, o Adilson pegou uma tangente muito importante de ser discutida a respeito do tempo da obra no setor público e os comentários foram interessantes e pertinentes. Mas esse é um assunto que poderia render uma investigação e um episódio específico se interessar. Eu sou arquiteto de órgão público, percebo uma série de fatores que dificultam o andar mais ágil de obras, uns por bons motivos, outros nem tanto. Parabéns. Obrigado, Arthur, pelo comentário. Fica um abraço para você. Isso aí, imagino que a experiência no poder público dê essa visão mais clara que a gente suscitou aqui na fala do Wagner, né, e também aí nas ponderações do Adilson. Também tivemos alguns comentários sobre esse episódio lá no Instagram, vou ler aqui do Edier, que não é a primeira vez que ele comenta aqui, Edier Cazuza, acho que falei seu nome corretamente. Acabei de ouvir o episódio e adorei, muito boa as discussões e relatos sobre o Palácio Gustavo Capanema. Estava carente sobre mais informações sobre o projeto. Coincidência, minha última leitura foi o 18 Graus, livro citado pela Lili no episódio. Poder ouvir o cast logo após a finalização do livro foi uma ótima experiência. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de todos vocês, ansioso por mais episódios sobre projetos de arquitetura. Legal, a gente também tem esse livro, né, Dilson, na nossa parceria com a editora Olhares, a gente teve a oportunidade também de ter acesso a esse livro, é um livro fantástico aqui do Lauro Cavalcante, uma boa dica. Exatamente. Bom, Rafa, vamos deixar a galera ouvir então o episódio de hoje, que é sobre tendências do mercado de arquitetura desse ano de 2022. Pois é, eu não tava, mas falaram que o episódio foi muito bom. A sua filha número 2 ou número 3, né? Isso aí. Então, galera, a gente volta então daqui a 15 dias com mais episódio pra vocês. E um abraço, até mais. Até. A gente tá começando um ano novo e todo recomeço a gente faz aquela reflexão sobre o caminho que a gente percorre para saber onde a gente tá hoje, né? 2021 foi um ano bastante desafiador, mas que a gente aprendeu muito, né? Imagino que vocês também. E pensando nessa prática da arquitetura, quais lições que vocês tiram de 2021 que vão trazer para 2022? Vou chamar o Carlos para falar primeiro, que ele é o estreante aqui, sempre botando vocês na roubada de começar. Olha só de cara já. Desde 2020 foram 2 anos atípicos, né? Pelo menos na nossa área, nós temos trabalhado muito mais do que trabalhávamos até 2020, e eu acho que esses 2 últimos anos foram 2 anos de reflexão, sabe? Para mim, pelo menos, a administração do tempo, entender a gestão, né, como gerir todo esse processo criativo, escritório durante a pandemia foi um grande desafio. Como arquitetos, assim, a Cris também como profissional de marketing, a gente sempre está à frente, né, do nosso tempo, a gente está vivendo o futuro, a gente concentra muito as nossas energias naquilo que ainda vai acontecer, e isso naturalmente eu acho que traz uma ansiedade pra gente. Gerenciar esse tempo e definir onde que termina o nosso trabalho, onde começa a nossa vida pessoal, para tentar levar esse trabalho remoto da melhor forma possível, foi o grande desafio desses 2 últimos anos. Felipe, para você é parecido essa visão? Absolutamente. O Carlos falou uma palavra que a gente tem discutido muito aqui no escritório, que na verdade é uma questão muito fundamental para a profissão de arquitetura e urbanismo, que é essa questão de olhar sempre à frente. O arquiteto e o urbanista sempre está trabalhando à frente do seu tempo. Nós trabalhamos com o futuro e isso sempre gera algumas angústias, né? A gente percebeu nesse trabalho, principalmente na fase em que estivemos em home office, né? A gente teve uma dificuldade muito grande de trabalhar com a equipe.
Felipe, porque a nossa profissão exige troca imediata de informação. A criação, a criatividade, né, o desenvolvimento, ele acontece muito melhor na prancheta. E a gente percebeu que, por mais que a tecnologia tenha nos ajudado nesse momento, que o trabalho presencial aqui dentro do escritório é muito mais fértil, né, muito mais produtivo, ele é muito mais criativo. Então a gente teve um primeiro momento em que o trabalho em casa foi obrigatório, mas assim que a gente pôde retomar com segurança, assim a gente o fez, e o trabalho aqui no escritório vai muito bem, e a gente tem percebido que o mercado está se expandindo, né? A gente achou que era primeiro um reflexo imediato da pandemia, onde as pessoas estavam querendo, já que não poderiam construir tanto, queriam pensar nos seus projetos futuros, de uma nova casa, de um apartamento melhor, de um espaço melhor para se viver e se trabalhar, mas depois a gente veio perceber que não era uma coisa que tinha a ver só com a pandemia, que o mercado estava caminhando para esse lugar, né? E ele continua caminhando. Então a gente está num momento muito interessante dentro dos escritórios, não só no nosso, mas em todos os escritórios. A gente tem percebido a procura cada vez mais por projetos de residência. Enfim, a pandemia está mudando, está modificando o jeito das pessoas de viver, de trabalhar, e é na arquitetura que vê o futuro, no urbanismo que vê o futuro, aonde a gente tem talvez a primeira ferramenta para entregar para essas pessoas um novo jeito de viver. Cristi, você que olha um pouco o lado da indústria, né? Como é que foi 2021 para você e como é que é essa perspectiva de 2022? Olha, 2021 foi um ano onde a gente se preparou muito para a volta do contato, porque o segmento de arquitetura é um segmento que traduz muito isso que o Felipe e que o Carlos falaram, dessa troca, de estar trocando, de você trocar ideias, de você relacionar a criatividade, né, de você expandir a criatividade com essa troca com outras pessoas. Então a gente começou no mundo digital, porque o arquiteto ele também queria se relacionar com a indústria de alguma forma. Então 2020 foi um ano de experimentação e 2021 foi um ano que a gente conseguiu expandir essa experimentação, né? A gente viu o que funcionou no digital, a gente viu o que cansou também, né? Aquela infoxicação, assim, muita live, muito conteúdo para arquitetos. Os arquitetos queriam algo mais leve e a indústria teve que repensar. Na área de marketing, eu acho que a palavra do Carlos e do Felipe de reflexão continuou sendo um ano de reflexão, porque tinha alguns paradigmas de coisas que a gente não acreditava tanto que funcionassem como indústria, né, de construção civil, e a gente viu que é uma questão de se adaptar ou se abrir ao novo. Eu acho que 2021 foi esse ano em que a gente rompeu paradigmas. E agora, 22 é um ano que a gente leva o melhor de 2021, né? Tentando enxergar esse copo meio cheio. E 2022, se for possível a gente ter essa leveza e a gente puder voltar a ter contato físico, poder fazer isso de uma maneira mais imersiva, mais gostosa. Porque o que acontecia antes da pandemia, né, Adilson? A gente estava muito presente com todo mundo e cada um no seu mundo digital, né? Então, muitas vezes você fazia o evento, a pessoa não saia do celular, você ia almoçar, a pessoa não saia do celular, e esse relacionamento não acontecia de uma forma tão profunda. E hoje isso faz falta. Então, eu acho que 2022... se tudo der certo, é um ano pra gente voltar a ter um pouquinho desse equilíbrio, assim, né? Quando que eu vou pro digital, quando que eu fico, quando eu otimizo o meu tempo e quando eu vou trocar experiências com os outros. Eu acho que é isso que a gente espera, né? É um pouco dessa questão da cultura da empresa, né? A Cristi mencionou isso, assim, né? A gente está falando aqui em diferentes escalas e experiências, né? Do Felipe, né? No escritório de arquitetura, na escala ali, né? Do escritório de arquitetura. O Carlos como consultor também, um agente aí que participa de diferentes processos em diferentes empresas, e na sua também, né? E a Cristi falando junto à Roca Brasil Cerâmica, né? Que é uma empresa grande, uma indústria, né? Que está vendo o outro lado. E certamente, né? Você acha que a reflexão é um tema, é uma questão central desse período todo, desde 2020 para cá. 2020 a gente se adaptando muito, né, correndo atrás, assim, mais reagindo propriamente, né, do que refletindo, talvez, né. 2021 de fato um tempo de reflexão e adaptação, 2022 um tempo de prospecção, né, de proatividade, tentar lançar ou antecipar possibilidades, né. Mas alguns temas também que são característicos do nosso ramo, né, na nossa área, também foram muito enfatizados, né, assim, como por exemplo essas questões da sustentabilidade, né, da própria tecnologia, da possibilidade
de comunicação com o cliente, né, entre a gente, nas formas da gente operar. Então, tem algumas questões que essas reflexões todas trouxeram, nesses grandes temas aí, talvez, né? Eu destacaria a sustentabilidade, assim, de uma maneira geral, as tecnologias e as formas de comunicação mesmo ali, seja de produção, né, da arquitetura, seja na produção industrial, e essa alteração na cultura das empresas, na cultura do trabalho conjunto, né? Como que vocês veem esses 3 temas aí, digamos, ou outros temas, assim, concretamente aí no dia a dia de vocês, assim, né? Seja aí na forma de trabalhar, ou seja, assim, algumas alterações que vocês já incorporaram, cada um na sua esfera, sobre esses temas. Concordo com você, Lili, em relação a todos esses temas. Eu acho que parte deles já vinha consolidando, né, a questão da sustentabilidade, mas a gente foi também agregando outros temas, né? Eu acho que a pandemia trouxe pra gente olhares diferentes e mais humanos para outras questões também. Por exemplo, um deles é a biofilia, enfim, entre outros tantos temas que a gente pode trazer. E a gente vai falar um pouquinho a partir de agora, até um dos focos dessa nossa conversa é falar um pouco sobre o metaverso, onde a gente está querendo aí abrir um novo processo, esse sim disruptivo, novo, inovador, onde as pessoas vão ter um lugar novo, uma plataforma nova para se relacionar. E muito mais do que isso. Eu já tô dando aí um spoiler do que vai vir pela frente na conversa, mas eu colocaria esse ponto aí como talvez o ponto do futuro para a gente trabalhar esse 2022 aí bem na frente do nosso tempo. O que o Felipe falou é muito interessante, a Cris também começou a falar sobre o assunto. A pandemia acho que trouxe à tona esses assuntos, né? A gente teve mais tempo de prestar atenção no mundo. Então, sem dúvida nenhuma, hoje em dia você precisa ser sustentável, né? Eu vejo o movimento que a Roca vem adotando nos últimos anos. O ser sustentável é muito mais do que até poucos anos ali a gente falava, a gente reusa água ou a gente reaproveita os nossos resíduos. O ser sustentável hoje, ele vai muito além, né? Ele vai para uma esfera econômica, social, ambiental. E isso coincidiu com a pandemia. Eu vejo essa preocupação muito maior nos dias de hoje do que há 2 anos atrás. Eu acho que a tendência é que essa preocupação aumente e isso se torne cada vez mais parte do nosso cotidiano. Em muito pouco tempo, as nossas escolhas elas vão se basear nesses assuntos, né? Os produtos que a gente vai escolher, os fornecedores que a gente vai escolher para as nossas obras, para os nossos projetos. Eu vejo que em muito pouco tempo isso já não vai ser mais um diferencial e vai ser uma obrigação, né? Espero que seja assim, pelo menos. Eu, o Felipe e o Carlos, a gente acaba trocando muito, né? E sendo um pouco louco, né, nas ideias de futuro. Então, eu super concordo com eles. Eu acho que a pandemia trouxe, ou na verdade ela traduziu de uma forma assustada, aquilo que a gente já vinha falando muito para os próximos anos. E os primeiros impactos da pandemia que trouxe à tona, né, todas essas questões de sustentabilidade ou ESG que a gente fala tanto, foi porque naqueles primeiros momentos de lockdown a gente viu como que, né, os índices de poluição, como que tudo se regenerou tão rápido. E isso explodiu porque já era uma pauta que vinha sendo falada e as novas gerações estão muito mais ligadas a isso. Na indústria, o que a gente já fazia, né, com essa mesma toada que o Felipe falou da gente olhar para o futuro? A gente já tinha começado a trabalhar em análise de ciclo de vida, que é para ver assim, quanto que eu tenho de emissão de CO2, como que eu posso fazer para compensar, como que eu uso o recurso natural, como é que eu entrego, porque mais que falar de sustentabilidade, quando a gente fala de analisar, né, desde o berço até o portão, tudo que acontece da extração de matéria-prima, a gente está falando de transparência. E eu vejo que essa é a grande diferença que vai começar a pegar. Porque falar muitas vezes de sustentabilidade, muitas empresas falam e criam um marketing em cima daquilo que é obrigação, que dentro do marketing a gente chama de greenwashing. E eu acho que isso não tem mais como durar, né? Os novos consumidores, eles vão atrás da informação e eu acho que a sustentabilidade, ela cada vez mais está sendo vista de forma ampla. Então, quando a gente fala, como o Felipe citou, a biofilia, né? Além da biofilia, a gente vê a biotecnologia, né? Então, a arquitetura, ao meu ver, vai ser uma das áreas que ela conta história e constrói o futuro, né? Então, ela fica um pé lá e outro cá. A forma que você tem de usar a natureza como inspiração para a arquitetura no futuro, a gente está unindo tecnologia e sustentabilidade. Eu vejo isso andando de uma forma muito ágil nos próximos anos.
investidores buscando empresas que tenham essa preocupação com ESG e tudo andando junto e misturado, sabe, Lili? Os novos consumidores exigindo, a gente vendo que a preocupação com o planeta ela é a preocupação quando a gente fala de COP26, quando a gente fala de compromissos para 2030, né, o Pacto Global, tudo converge para o mesmo ponto. Tecnologia e sustentabilidade juntas são duas ferramentas poderosíssimas na mão dos arquitetos, né? Porque vocês podem usar isso e traduzir o futuro e comunicar para muita gente. Então eu acho isso incrível, assim. Agora, a Roca também está preparando uma série de lançamentos, né, assim, de produtos mesmo que de alguma maneira interpretam, né, e seguem esses valores que a gente está colocando. Teriam alguns, assim, que você poderia destacar pra gente, antes da gente entrar no bloco propriamente que a gente vai falar do evento Avant Premiere, do próprio metaverso, assim, alguns lançamentos que vêm à sua mente e que respondem a esses valores? Hoje a gente entende muito a Roca como uma empresa que pode proporcionar bem-estar para os clientes finais e ser um fornecedor responsável para os arquitetos, para designers, enfim. Por exemplo, a nossa principal linha, a linha que a gente trabalha com maior força, são os superformatos, que são produtos que usam menos recursos naturais, que são lâminas de 7 milímetros. A gente pensa muito no transporte, então a gente tem placas que vão pelo elevador, que não precisam içar, ou a gente tem placas de 2,5 de altura, porque daí você não tem aquele recorte que dentro da obra seria descartado. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando que todos esses produtos, a gente já tem 2 fábricas onde a gente passou esses produtos pela análise do ciclo de vida, né, que são produtos que pontuam para edificações que possuem certificação Green Building. E a gente vai além, né? Quando a gente fala de bem-estar, a gente desenvolveu a tecnologia do BioSafe, que é uma camada antiviral e antibacteriana nos nossos produtos que dura toda a vida útil dessas linhas. É um quebra-cabeça, né? Então você tem que ter essa visão do todo para você ser coerente nas tuas atitudes e como que essas peças se encaixam. Então não é olhar para a tecnologia ou olhar para sustentabilidade ou agora eu vou comunicar, é a gente ir montando uma pecinha de cada vez, porque aí você tem uma comunicação tanto consistente como verdadeira, que eu acho que é isso que mais importa, né? Por mais que seja mais lento, fazer isso de forma consistente. A Lili começou falando, né, a respeito da Avant Premiere, mas a gente podia explorar um pouquinho o que é a Avant Premiere, né, já que é um evento importante aí para a Roca. Cristi, você pode explicar para a gente melhor e o que a gente deve ficar de olho na Avant Premiere? Então vamos lá, a Avant Premiere, ela é o grande lançamento anual dos produtos que foram elaborados e discutidos, olhando para as tendências, olhando para o core business da empresa, olhando para o que o mercado está pedindo, o que esse novo morar que o Felipe comentou, o que as pessoas estão querendo para suas casas, como que estão os projetos. Então a gente olha para tudo isso e é quando a gente apresenta esses lançamentos para os nossos principais clientes. É o momento onde a gente tem convidados especiais vendo em primeira mão os produtos que depois a gente vai mostrar em feiras, né, ou digitais ou presenciais e que a gente vai mostrar para o mercado todo. Então a Avant Premiere é essa inauguração do ano oficial. E tem uma coisa interessante na Avant Premiere, que o símbolo do evento esse ano é uma semente. Você podia falar um pouco qual que é a mensagem que traz, o que está por trás dessa imagem da semente? Tá, eu vou falar um pouquinho dessa visão e eu quero que o Carlos e o Felipe também contribuam, porque eles são os criativos que ajudaram a gente nessa jornada. Então, o que é a Roca Cerâmica, o que aconteceu com ela em 2021? Em particular, nós fomos comprados pelo segundo maior grupo de revestimentos no mundo, que é o Grupo Lamosa. Então, a gente tem esse universo particular dessa nova fase e a gente também entendeu 2022 como um ano, né, que todo mundo teve esse momento introspectivo e que todo mundo está querendo ir para o novo, né? Todo mundo está querendo voltar para o presencial, todo mundo está querendo voltar a ter experiências.
Então, a semente, ela foi muito essa tradução do crescer, né? De você ter o sol como fonte de energia, de você se abrir para o novo, germinar. Então, foi toda uma poesia criada para a gente não falar só de produto, mas a gente trazer essa leveza que todo mundo quer tanto para 2022, já que a gente já tinha decidido que a gente não poderia estar presencialmente, fisicamente juntos, a gente queria traduzir de uma forma poética e lúdica, né? E que abraçasse todo mundo, mesmo sendo no universo digital. Então, a Van Premiere, para mim, é um evento que eu tenho um carinho imenso. É o 5º ano que eu tenho a oportunidade de participar da direção artística e concepção, sendo que os 3 primeiros eventos, a gente fez eles de forma presencial. É uma grande operação de guerra, né? Onde a gente traz pessoas importantes do Brasil todo para que conheçam os lançamentos dentro da indústria, né, e com o lançamento do showroom novo, e depois a gente oferece uma experiência, a palavra é essa, experiência, é que a gente tem trabalhado muito forte, porque a gente entende que essa pessoa precisa voltar para sua cidade com alguma coisa, com alguma lembrança positiva, né? Então a gente, a cada ano, cria uma história nova, uma história diferente, para que essa pessoa volte impactada para casa. No ano passado, foi o ano que a gente teve que interromper esse fluxo desse processo presencial que era natural para a empresa. Então a gente criou um produto totalmente novo, inédito, né, utilizando uma tecnologia inédita, que foi o uso da realidade aumentada através de um grande tabuleiro de jogo, onde os produtos eram apresentados, os lançamentos eram apresentados de uma forma gamificada, como se fosse um jogo. E foi um grande sucesso. Obviamente que enfrentamos as barreiras da tecnologia, porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia, tem acesso a boa conexão com a internet ou a bons celulares. Então foi o início de um processo de digitalização desse evento, né, que ele sempre foi presencial, mas a gente ainda fez um trabalho interessante que foi da construção de um case, de uma mala. Então todos os clientes receberam nas suas empresas uma mala completa com todos os produtos, porque, gente, nada substitui ainda o toque, o cheiro. Então como que você vai entender o brilho de um produto, a textura, sem pegar nesse produto, né? Então a gente teve essa sensibilidade de mandar esses produtos, além da experiência digital, né, dessa videochamada onde a negociação acontecia, as pessoas tinham em mãos todos os produtos de lançamento. E para 2022, a gente, logo após o término do evento de 2021, começou a desenhar algo que era mais inédito, porque a gente precisa se superar. O cliente, né, Cristi, ele espera que a gente tenha um momento de superação, porque todo ano a gente realmente tenta se superar internamente e eles esperam isso da gente. A gente começou então a falar no tal do metaverso, que era um assunto ainda muito novo para todo mundo. Agora, com o advento do Facebook, ele está sendo um pouco mais explorado, mas até então, muito pouca gente falava sobre isso e a gente trouxe esse desafio, apresentou esse desafio para a empresa. Começamos a construir juntos esse que é um ambiente virtual, né? O que é o metaverso? Ele é uma rede social 3D. Então é a chance onde a gente tem de encontrar mesmo as pessoas, é praticamente um encontro físico, só que é com um avatar. Então você constrói o teu avatar com o seu rosto ou com o rosto que você quiser, com acessórios, com a roupa que você deseja, com o uniforme do evento, enfim. E dentro desse espaço digital você vai não só trocar informações, conversar, dançar, assistir apresentações, mas conhecer os showrooms de lançamento dos produtos. Só que não mais temos o limite do espaço físico, né? O metaverso não é físico. Então, para mim, como arquiteto, foi uma experiência absolutamente inovadora. Eu tive a chance de construir um espaço onde as pessoas estão, né? Já começou, então elas já estão nesse espaço, usufruindo de um espaço totalmente arquitetônico, porém sem a obrigatoriedade de se pensar em como que ele fica de pé, porque ele é digital. Então, foi uma experiência fantástica. Eu acho que é o sonho de todo arquiteto, poder pensar em estruturas malucas, assim, onde as pessoas podem trocar ideias. Agora, vocês participaram, o Carlos também participou da concepção do espaço, desse espaço 3D. Sim. E vocês já faziam isso, assim, né? Como é que é isso? Vocês fazem isso só com suporte nosso da área da arquitetura ou a gente precisa de outros conhecimentos para criar? Eu nunca estive num espaço metaverso, sou bem ignorante nesse sentido, vocês podem ser bem didáticos aí comigo, que o da Roca vai ser o primeiro que eu vou conhecer. Não, está convidadíssimo a conhecer o nosso metaverso, é um mundo incrível. Na verdade é um início de tudo, né? A gente apresentou esse ano, apesar de muito completo já, é um espaço sem
sem fim, né? Ele pode ser ampliado e atualizado a qualquer momento. Então é um mundo roca ali com todos os produtos, todos os lançamentos, e você pode percorrer, né, e conhecer tudo sem fim. E é engraçado essa nossa conversa, eu estava prestando atenção no que a Cristi, no que o Felipe estavam falando, como os assuntos se entrelaçam, né? A gente estava falando sobre os lançamentos, e aí eu parei um pouco para pensar assim na velocidade do mundo, né? Porque até pouco tempo atrás a gente recebia uma chuva de lançamentos todos os anos, né? Vários produtos que a gente não tem tempo nem de consumir, e aí vem a Roca nesse movimento, né, contrário, trazendo lançamentos consistentes, né, peças, uma curadoria dos produtos assim muito especial, investindo em produtos atemporais e perenes, e na contrapartida disso a gente apresenta, né, tudo isso dentro de um mundo totalmente digital. E aí isso é muito interessante, porque a forma como você apresenta os produtos, ela é tão importante como o produto que você vende, né? Eu acho que as pessoas vão gostar muito, vão curtir muito de estar nesse mundo, vão poder parar para pensar, para entender os lançamentos, para conhecer os produtos, as texturas, e lá vai ter a historinha de cada um deles, como que ele foi criado, no que ele foi inspirado. Tem bastante conteúdo aí para quem acessar. Me explica como é que funciona o metaverso da Roca mesmo, assim, né? O que a gente tem que ter, por exemplo, para participar, né? Voltando, eu realmente não entendo nada. Esse evento da Van Primera aqui, que vai acontecer até o final do mês, ele é um evento fechado para equipe comercial, para vendedores, arquitetos, representantes, lojistas, né? Então, no futuro, provavelmente esse metaverso ele vai ser aberto ao público. Mas, por enquanto, é uma plataforma, né, digital, com login, senha, criação do seu avatar. Você vai criar uma ali, ele vai criar um Adilson lá, totalmente digital, com a possibilidade de você colocar a cara, né, tirar uma foto ali na webcam. Eu fiquei assustado com o meu avatar, com o do Felipe, com o da Cristi, porque é muito real. Os nossos avatares, eles estão mais bonitos do que a gente mesmo, então... Mas melhor, né? Só faltasse pior que a gente, o digital, hoje em dia, ele não permite, né? Só melhora, né? E nesse universo que a gente criou as galerias Roca em Cepa, com todos os produtos lançados e expostos, né? Tem uma área de negociação também, tem uma área com bastante conteúdo sobre superformatos, o BioSafe. Então, para você acessar, você precisa entrar na plataforma, criar teu login, tua senha. Com esse login e senha, você vai ter acesso a essa plataforma permanentemente. Criou o avatar e aí o mundo se abriu, né? Você pode circular e explorar esse universo aí na hora que você quiser e de onde você quiser, de um computador, de um celular, de um tablet, enfim. Cristi, você vê isso como algo assim permanente ou é um evento? O que te parece, assim, pensando também um pouquinho no futuro dessa comunicação, né? Eu sei que é um evento específico, pontual, né? Mas esse tipo de comunicação e todo o investimento que vocês estão colocando, né, na plataforma, certamente vai repercutir para além do evento, né? Assim, o que vocês esperam, assim, mais ao longo do ano, ou se você imagina que, de fato, isso vai ser uma plataforma de comunicação mais aberta mesmo, né? Que as pessoas vão se acostumar a lidar com isso, entendendo que a gente vai ter, de fato, uma abordagem provavelmente híbrida, né? Daqui a pouco. Voltar ao presencial, mas certamente algumas inovações vão continuar, né? Sim. Então, quando a gente virou essa página, né, nesse desafio de 2021, a gente falou, putz, vamos fazer alguma coisa legal para não só ser uma reunião, e a gente fez a realidade aumentada. E aí, é muito essa história de pensar no futuro, né, que o Carlos falou. Em junho de 21, a gente não tinha, né, era muito esse cenário de viver o presente, né, e a gente não tinha uma ideia de vacinação, cada hora era uma informação diferente, e a gente falou, vamos pro digital. O metaverso surgiu porque eu tenho um filho de 11 anos que vive nos games. Eu falei, vamos fazer um game da Roca. E o Felipe e o Carlos, vamos fazer um game da Roca. Então eu falo que os malucos se encontram. Os doidos incluem vocês, Exato, são só eles. Os doidos se acham no mundo. O primeiro passo era assim, tá, mas quem pode viabilizar isso no Brasil, né? Porque a gente precisava de um desenvolvedor daqui, né? Ainda mais agora, em tempos de dólar na estratosfera, né? A gente falou, tá, como é que a gente faz isso? A grande ideia foi quando a gente olhou para esse universo digital e falou, não precisa ser gamificado, vamos trazer, como a gente tem o Carlos e o Felipe, como arquitetos que conhecem a marca, que trabalham com cenografia, com ponto de venda, que entendem essa jornada do especificador e do consumidor, a gente falou, então vamos usar arquitetura para criar esse universo digital. A gente tava ali nos bastidores, né, atrás do palco, falando de metaverso e todo mundo falando, eles estão muito loucos, né?
né? O que eles andam bebendo. E aí vem o Mark Zuckerberg e fala, ó, a minha empresa agora se chama Meta, né? E a gente agradece ele por ter feito esse comunicado em 21, porque aí todo mundo falou, não, eles não estão tão loucos, né? E começaram a ter várias matérias a respeito de metaverso. Então, Lili, o que a gente vê hoje, vamos falar assim, nesses 6 meses de trabalho, é que a gente só tá no primeiro passo. O metaverso da Roca é hoje, né, janeiro de 22, um evento fechado, mas eu imagino sim que ele vá crescer, que ele possa expandir. A gente tem grandes espaços de cada marca, com a identidade da marca, onde você pode interagir dentro desses espaços. Você pode fazer reuniões particulares dentro desse espaço. E a gente comunica todos os pilares da marca. Então, a gente traz conversas sobre sustentabilidade, conversas sobre tecnologia dentro desse espaço. Eu vejo que sim, os arquitetos vão falar, mas eu também quero conhecer os produtos assim. Agora, sim, eu quero ir para a fábrica, mas eu também quero ter meu avatar no mundo digital. Então, a gente acha que isso se soma. Com 5G chegando, isso facilita muito a gente navegar no mundo físico e no mundo digital. E hoje eu estava lendo uma matéria com especulações sobre o 6G, que aí destrava tudo, né? A gente vai viver com óculos que a gente tira, põe, uma hora a gente tá no físico, outra hora a gente tá naquele mundo com metaverso quase virtual. Eu acho que a gente vai ter bastante projeto para colocar dentro do metaverso, sabe? E ele vai evoluir muito, assim. Eu vejo que daqui a uns 3 anos a gente vai estar falando, nossa, lembra quando a gente começou isso lá em 22 e agora com 5G é tudo diferente e a gente deu um passo pensando no futuro e eu acho que foi muito bacana, assim, apostar nisso, né? Hoje de manhã eu acho que foi o ápice do medo, né? Porque era o início de tudo, mas eu brinco que os deuses da tecnologia estão do nosso lado, porque tá tudo funcionando como a gente imaginou. Eu até queria perguntar uma coisa a respeito do próprio evento, porque você tá falando a respeito do metaverso e de games, né? A gente imagina que não seja somente uma coisa simples de apresentar produtos e ter oportunidade de negócio ali. Eu queria saber o que veio à cabeça quando houve essa decisão de incluir no metaverso, porque a gente tem que entender também que às vezes as coisas são moldadas a um certo modismo, mas eu acredito que vocês pensaram também que vá além do evento por si só, né? E que o tal do metaverso possibilita outras coisas além somente do evento, né? A ideia foi essa, assim, da gente criar uma experiência inédita no segmento e criar uma memória mágica de a pessoa que às vezes nunca entrou num game e fala assim, nossa, o primeiro metaverso que eu entrei na vida foi o da Roca, né? E daqui a 5 anos ela vai estar comprando roupa no metaverso de uma loja. Então, quando a gente pensou nisso, a gente sabia que a gente ainda ia ter que ter o físico junto, né? Ainda tem que, por exemplo, a gente continua com essa história, com essa ideia que o Carlos e o Felipe tiveram de fizemos um case e vamos mandar os produtos, porque as pessoas ainda veem muito com a mão os nossos produtos, né? O arquiteto, vocês gostam de tocar, de passar a mão, de sentir. Então, ele ainda necessita do físico. Tem horas que eu tô conversando com a Dilson Avatar, mas na hora que eu quiser mostrar produto, eu vou falar, Dilson, vamos numa sala de reunião, que aí eu abro pro mundo físico. Então, você fica no mundo físico dentro do mundo digital. Então, hoje, as coisas funcionam muito em conjunto. Há estudos que no futuro você vai ter aquelas luvas táteis, né, que vai reproduzir textura. Então, a gente não sabe quais são as loucuras que vêm. Mas é um mercado de arquitetura que se abre, porque hoje a gente tem o benefício como indústria de, por exemplo, ter arquitetos que entenderam e ousaram modelar espaços das marcas dentro de um ambiente desconhecido e funcionou muito bem. A gente ainda não sabe quais vão ser as respostas, né, do que vem. Mas eu imagino que depois que passar o susto, né, a gente já começou a ter alguns feedbacks até de pessoas que estão debutando no digital e que estão, assim, encantadas, né? Porque a gente volta a ser criança, né? Porque a gente começa a brincar com o avatar, você pode dançar com o teu avatar, você tem várias dancinhas. Então, a gente traz um lado divertido para um ambiente de negócios.
é mais um desafio, né, da pandemia. No mercado tão tradicional como é esse de revestimento cerâmico, que os arquitetos, enfim, decoradores, eles estão acostumados a receber amostras físicas e fazer as escolhas, né, tendo a amostra na mão. Você encarar um desafio desse digital, você precisa ter muita coragem, assim. E a gente aproveitou todo esse processo de digitalização durante a pandemia para embarcar nessa aventura. E tem dado certo. E Felipe, como é que foi sua experiência também no metaverso? Você gostou do que você experimentou, né? Porque na verdade você não viu, né? Você experimenta. Sim, quando eu tento explicar para alguém o que é o metaverso, eu falo que é um site onde você pode mergulhar dentro dele. As pessoas estão acostumadas a entrar nos sites das marcas, né? E olhar os portfólios, os catálogos. O metaverso é o site da empresa, só que com uma experiência expandida de imersão. Então, deixa de ser uma atitude passiva para ser uma atitude ativa, onde as pessoas elas conseguem se movimentar dentro e conhecer tudo aquilo que poderia ter num site tradicional, mas de forma onde você pode escolher isso a hora que você quer, do jeito que você quer, com a característica que você quer. O processo foi muito interessante porque a gente teve que trabalhar com uma tribo que não é a tribo da arquitetura, que é a tribo dos gamers, aonde o foco e o olhar não tem o mesmo olhar que a gente tem. E o que foi muito rico para nós e para eles. Quando a gente fez a modelagem desse metaverso, a gente fez uma modelagem em cima da nossa experiência, das nossas referências do mundo da arquitetura. E eles não estão acostumados com isso. As referências deles são outras, né? São as dos jogos. Então são estéticas completamente diferentes. E a gente tinha uma necessidade de aprimoramento dentro da própria plataforma que eles não tinham, que a gente teve que programar. Que foi esse cuidado com a qualidade das texturas, da cor, da luz, da sombra, que o mundo gamer não tem essa exigência que nós temos. A gente precisava mostrar o produto exatamente como ele é no mundo real. Então a gente teve que fazer toda uma programação especial para que aquela plataforma de videogame se enquadrasse dentro do universo dos revestimentos cerâmicos. Então foi uma troca muito positiva, eles ficaram encantados com a forma como a gente trabalha e a gente ficou absolutamente encantado com o que eles têm na mão, né? Que é a chance realmente de construir mundos novos e cada mundo, cada marca vai no futuro ter o seu espaço, a sua experiência. A nós cabe o exercício de entender como as marcas vão se comunicar com o seu público, né? E essa comunicação vai mudar de ano a ano. Então a gente enxerga aí para os arquitetos um futuro interessante. Eu li hoje uma matéria falando que o escritório da Zaha Hadid entrou no mundo da criação de espaços de metaverso. Então a gente está alinhado com o que o mundo da arquitetura está fazendo e eu tenho certeza que é uma frente nova de trabalho e a gente ficou muito animado. Estamos muito animados e queremos que vocês participem também dessa história e deem uma visitada lá no nosso espaço, porque é um espaço de troca, pessoal. A grande diferença é essa. O metaverso permite troca entre as pessoas. A gente pode conversar, a gente pode dançar, a gente pode se divertir, além de conhecer o espaço como um todo. Tem, por exemplo, eventos, estava vendo, relacionados à gastronomia, palestras, né, os próprios games, né? A ideia disso, Felipe, você estava falando, eu achei super legal, né, falando assim, da importância da experiência e da pessoa que visita levar algo além do produto, né, ou da negociação, né? E isso te parece ampliado nesse universo do metaverso, essas possibilidades? Sim, a gente já discutia isso para as feiras, para revestir, por exemplo, onde a gente tem quase mais de 300 marcas. Quando você é arquiteto ou uma pessoa leiga visita uma feira dessa e é impactado pela quantidade imensa de produtos, o que você leva para casa depois de ser impactado com tanta novidade? Você leva a experiência que aquela marca te ofereceu, porque o produto você já não vai lembrar mais de quem é quem. Então, o que a gente trouxe para o metaverso foi exatamente essa nossa experiência aí de quase 10 anos de stand de feira, onde a gente sempre fez um exercício de entender o que a gente quer que a marca deixe na cabeça e na memória dessas pessoas para que elas, na hora de especificar o produto, tragam aquela memória de volta. Então, que semente é essa? Falando da semente, né? A semente que era o ícone que a gente procurou muito trazer esse ano. Que ícone é esse? Que semente é essa que a gente quer plantar na cabeça das pessoas que vão participar desse evento? Exatamente é isso. É a inovação. É ser inovador, mas ao mesmo tempo ser humano, apesar de ser totalmente digital, é também ser humano, porque a troca acontece ali dentro, né? As pessoas podem ter uma interação entre uma e outra. O público geral vai ter acesso a essa experiência ou esse evento de alguma maneira? Eu imagino aqui, eu acho que o Felipe e o Carlos vão concordar comigo, que eu acho que isso vai crescer e que a gente vai ter que
abrir esse universo. A gente quer muito trabalhar com convidados, né? Então, que nem o Felipe falou, a Lili vai debutar, então, no nosso metaverso, se ela não conhece. Certamente. Mas eu vejo que, de novo, aquela fala do Carlos, assim, pra gente já é tão natural falar de metaverso que a gente tem que cuidar, né? Porque ainda é um assunto muito novo. Mas como a gente tá vivendo aquela ansiedade de o que a gente foi inventar e agora a gente tem que fazer funcionar, isso a gente tá todo dia falando sobre isso. Mas eu vejo que, sim, né? A gente quer fazendo isso aos poucos, porque hoje quais são os limitadores, né, Adilson, quando a gente fala de infraestrutura de tecnologia? O programador ou o arquiteto, então vocês vão ver o projeto arquitetônico desenvolvido pelo Carlos e pro Felipe, inundado de detalhes. E quando o Felipe fala do programador que está muito mais olhando para os blocos de games, é uma estética diferente. Só que a infraestrutura, então como a gente fala que tem muito 4G e tem locais que ainda tem 3G no Brasil, as experiências são diferentes. Então quem tem um 4G, ele consegue ter uma navegação muito melhor. E outra coisa, a gente teve que criar o metaverso para que todo mundo conseguisse acessar e andar. Então vai ser uma primeira experiência, eu imagino isso abrindo para outras pessoas, para outros públicos, mas sabe quando construir o avião em pleno voo, Adilson? Eu acho que assim, a gente vai abrir, mas a gente já vai pensar num metaverso ponto 2, com outras interações, com outras atividades. Hoje eu estava lendo uma matéria que, por exemplo, a gente fica em Curitiba, e Curitiba vai ser cidade piloto do 5G, então a gente consegue incrementar isso, né, e já experimentar em loco. E com 5G a gente já permite outras possibilidades no metaverso. Então, eu acho que daqui a pouco, assim, você vai falar assim, Cris, você tá no metaverso 5, eu tô no 3, eu quero brincar no 5, que nem as grandes empresas de game, elas vão lançando versões novas. Então, eu vejo como um primeiro passo, sabe? Eu vejo que a gente tem muitos passos. Fico muito feliz, né, da gente ter essa parceria e ter construído esse primeiro metaverso. O que vem pela frente, Adilson, né, nem Deus sabe, né? Só a tecnologia sabe, que do resto a gente pira junto. Eu vejo isso crescendo em grande escala, sabe? Porque quanto maior a tecnologia, mais barata ela fica. Hoje a gente chama de site, como o Felipe falou. Mas amanhã eu posso falar, Adilson, você quer entrar? Vou mandar um óculos para você. E você vai colocar o óculos e você vai estar imerso, né, de uma outra forma. E teu corpo vai sentir outras coisas. Então, é um mundo novo que se abre, né, Adilson? Aonde que isso vai parar, a gente não sabe. É verdade. E a gente vai estar aqui para contar também essas novidades que vão acontecer. E que a Rocca vai estar sempre atualizada, imagino eu, né? Com seus produtos e suas plataformas. É o que a gente quer, né? A gente vai puxando a cordinha. Então, antes da gente terminar, a gente vai para a rodada de dicas. Vou chamar a Cristi para dar sua dica. Cristi, tá com ela aí? Tô aqui. Anotei aqui pra gente entrar mais nesse mundo de games e metaversos. O filme Free Guy, que foi lançado no final do ano passado. É com o Ryan Reynolds, né? Eu acho que eu já vi esse filme. Isso. Muito bom. Felipe, você tá com a sua dica aí? Gente, tô sem dica pra hoje. Vocês me pegaram no pulo. Eu vou seguir a dica da Cristi, pronto. Carlos, você tá com a sua dica? Olha, uma dica, gente, que coisa doida. Eu não tava preparado para uma dica, mas eu acho que falando nesse assunto de metaverso, como a gente mergulhou nesse universo virtual, esse final de semana eu vi uma exposição virtual no Museu da Manhã sobre pandemia, e tinha algumas reflexões da pandemia. Então, acho que a minha dica é acessar os sites dos vários museus do mundo aí, Louvre, Galeria Tate, Modern, Vaticano, e dar uma pesquisada nas exposições virtuais que estão disponíveis, porque eu acho que vale muito a pena e mata um pouco da nossa curiosidade enquanto a gente não pode viajar, né?
A minha dica é uma dica mais simples, é uma série que eu voltei a ver esses dias que eu tava aqui em casa. Tava sentindo falta de ver alguma coisa que seja de humor, e aí eu tava acessando, vou fazer propaganda do Star Plus. Star Plus tem todas as temporadas do Family Guy, que é uma família da pesada. Eu adoro essa série, eu acho inclusive ela muito melhor do que os Simpsons. Ela é uma série que é feita pelo MacFarlane, que é um comediante também, e ela é hilária, assim, eu não tenho nem o que descrever, ela é cheia de sátira, cheia de humor ácido, vale muito a pena, acho que ela tá na 18ª temporada, mas tem todas lá no Star Plus, recomendo vocês verem Family Guy. Lili, você tá com a sua dica? A minha vai seguir a sua, o Adilson. Vai ser uma série também. Gosto também do Family Guy, mas eu pensei também, eu retomei também uma série que eu já tinha visto, que é a VIP. Com a, como é que ela chama? A Louis Dreyfus. Que é engraçada demais, que ela é vice-presidente, assim, né? Mas aí faz uma sátira, assim, dos assessores da política americana, mas é engraçado demais. Ela é antiga, né? Eu tô vendo agora pela HBO Max, mas já tinha visto, tô revendo. Ela merece ser revista, de tão engraçado que é. É isso a dica, porque tá fresquinha aqui na cabeça e eu tenho visto direto. Queria primeiro agradecer, então, esse papo aqui que a gente teve. Agradecer e dar as boas-vindas de novo pro Carlos. Carlos, obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Valeu, obrigado. O papo foi ótimo e se deixar a gente continua por mais algumas horas aí, né? Com certeza. Felipe, obrigado pela sua volta aqui para conversar com a gente de novo. Eu que agradeço. E depois eu quero contar um pouco mais dessa experiência aí. Vamos esperar passar essas semanas aí do uso do metaverso. Quem sabe a gente conversa de volta para dizer se foi sucesso, o que deu certo, o que deu errado e quais são as ideias para o ano que vem. Eu tenho que falar do meu debut. Também. Vamos lá, Lili, a gente te ajuda, a gente vai junto com você. É um assunto muito novo, na verdade, né? É um assunto tão novo e a gente tem que voltar para falar dos nossos medos aqui, né? Porque tá tudo dando certo, tá sendo um sucesso, mas foram uns meses aí que a gente descobriu e aprendeu sobre o assunto para trazer isso tudo para vocês. Muito bom. Cris, mais um, agradecer a sua presença. Obrigada pelo convite. Vamos aí inventando moda, né? Com certeza. Lili, mais um episódio, dessa vez falando do metaverso. Pois é, do podcast ao metaverso, estamos sempre bem acompanhados aí com gente que está pensando diferente, colocando a gente para frente, né? Vai ser um prazer participar lá também, né? Faço questão de ter essa experiência para apoiar vocês, a iniciativa, e quero sim conversar mais sobre o assunto, porque além de tudo pode parecer algo estrangeiro à nossa área, mas pelo visto não, né? É um grande caminho pra gente aí também. Então, para entender isso melhor e trazer isso para os nossos ouvintes também. Agradeço demais o papo, super legal, e parabéns aí por todo o trabalho e iniciativa. Isso aí. Então a gente fica por aqui e voltamos na semana que vem com mais um episódio para vocês. Até mais.